Seja bem-vindo ao Mary e Você, nosso podcast. Hoje nós temos uma convidada, três convidados muito especiais. É a Nete Soares e a Aimee e o Paçoca. Vamos mostrá-los aqui. Essa é a Aimee, ali está o Paçoca e a Nete. Nós vamos conversar sobre um assunto que é um pouquinho desafiador. É o autismo. Eu tenho um texto aqui que eu gostaria de ler um pedacinho, depois a gente vai continuar. Para a gente poder pensar um pouquinho, o autismo é uma deficiência ou não? Muitas pessoas pensam, eu não acho que seja uma doença, eu acho que é uma doença. Vamos conversar sobre isso. Trazemos esse tema para promover a conscientização da sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de políticas públicas para promover a inclusão social desse segmento populacional e também para combater o preconceito e a discriminação. O que é deficiência? Se pensarmos conceitualmente e de modo bem amplo, o que significa ser uma pessoa com deficiência, entenderemos que nada mais é do que possuir uma limitação no desempenho de uma determinada atividade. Do ponto de vista físico, esta limitação poderia ser visual, motora ou do ponto de vista mental. Poderíamos estar diante de uma pessoa com deficiência intelectual. Deficiências múltiplas é a denominação utilizada para definir pessoas que possuem duas ou mais deficiências primárias, mental, visual, auditiva e física, com comprometimentos que acarretam prejuízo no seu desenvolvimento global e na capacidade adaptativa. Então, o autismo é deficiência ou não? Devemos entender separadamente o autismo, é um transtorno, e o autista é o indivíduo. O transtorno do autismo engloba um espectro enorme de características comportamentais que não estarão necessariamente presentes em todos os autistas. Eles são individuais. Que não estarão necessariamente presentes em todos. Por exemplo, nem toda criança com autismo enfileira brinquedos ou gosta de observar rodinhas girando. E, do mesmo modo, muitas crianças que não são autistas também brincam deste modo intensivo e frequentemente giram rodinhas. E assim, nesse amplo espectro, percebemos autistas com inteligência normal, outros com deficiência intelectual e alguns com inteligência muito superior ou até mesmo com altas habilidades e superdotação. Certa vez, ouvi uma frase que gosto de repetir. Conhecer um autista não significa conhecer o autismo. Devido tamanha diversidade que esse transtorno abriga, poderíamos dizer que a maior parte dos autistas apresentam deficiências múltiplas, que poderia ser na comunicação associada a algum déficit sensorial, ou uma deficiência intelectual associada à dificuldade na fala. Mesmo autistas com bom desempenho acadêmico e funcional poderão ter dificuldades em alguma área social, adaptativa ou até de habilidades motoras finas. O importante será definir qual o grau ou intensidade de prejuízo que essa pessoa está enfrentando nas suas atividades da vida diária. Encontramos na sociedade centenas e mais centenas de médicos, advogados, engenheiros, professores, esportistas ou outros que são autistas e desempenham adequadamente seu papel profissional, familiar e social. Então, são estes autistas portadores de deficiência? Então, a gente tem que conversar um pouquinho com a Nete para ela contar a experiência dela com a filha dela, com a filhinha dela, porque é um assunto, Nete, que nos desafia. Porque a gente escuta muitas bobagens, muito preconceito, como a gente leu aqui no texto,
E por isso a gente precisa conversar mais. E quanto mais informação nós temos, mais muralhas são derrubadas, mais as pessoas vão compreender como é essa pessoa. Assim como a gente estava conversando antes, uma pessoa não é igual a outra. Ninguém é igual a outro. Nós temos DNAs diferentes. Da mesma maneira, um autista. Ele tem as suas características especiais, diferentes, como qualquer outra pessoa. Conta pra gente, Nete, como foi esse processo de você descobrir o autismo na sua filha? Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui e estar em todos os lugares que eu tenho a oportunidade de falar de autismo e também animal de suporte emocional, porque falar disso está totalmente ligado à minha filha, ao meu seio familiar. E quando eu recebi o laudo da Aimee, que levou 10 anos, Mary, para a gente alcançar, eu descobri que eu ia ter que mudar o meu propósito de vida. E o meu propósito de vida passou a ser consciência do autismo na sociedade. Eu nem falei, deixa eu falar aqui, você é fashion designer e você falou para mim que no comecinho já, depois do nascimento dela, você com depressão, ali nasceu uma nova mãe que estava com depressão e aí houve um choque da realidade, né? Não Exatamente. foi assim, tchan, olha, a sua filha é autista. Não, é Exato. uma coisa que vai levando, como você falou, 10 anos para conseguir o laudo, o diagnóstico fechado. E isso é uma coisa que muitas mães sofrem. E elas estão aqui nos assistindo, nos ouvindo. Fale para a gente como foram os detalhes, para que elas não possam desistir, não é mesmo? Exatamente. No storytelling que você leu, eu relato que antes da Aimee vir, eu era uma ex-boia fria que alcançou a faculdade, por determinação própria mesmo. E, e a Aimee não estava nos planos, nenhuma criança estava nos meus planos de vida. E a Aimee, quando aconteceu a Aimee, foi através de uma relação abusiva. Eu não estava preparada para aquilo, então por isso que eu digo que a Aimee deu à luz a mãe Nete, Sim. porque eu não tinha nenhuma perspectiva, nem desejo, nem sonho de ser mãe. Embora depois que a Aimee nasceu, eu me tornei uma pessoa que sem a Aimee na minha vida eu jamais seria. Então eu sou muito grata por nascer mãe através da Aimee. Então, quando a Aimee nasceu, nos 4 meses de vida dela, ela teve a primeira crise, Mary. Uhum. E era uma crise que ela precisou ser reanimada no hospital. Ela teve uns sintomas muito estranhos que foram confundidos naquele momento com síncope vasovagal, que está relacionada ao coração, mas também a epilepsia. Então, eles iniciaram logo um antiepilético, um anticonvulsivante. E daí foi tirado e foi dito depois de um exame que ela teve uma síncope vasovagal. E depois de um ano ela teve novamente. Então, a partir desse um ano, ela tinha crises frequentes. Não, era muito difícil olhar para a Aimee e perceber que ela iria para a sociedade, porque ela tinha crises que, quando chegava no médico, o médico neurologista dizia: mas ela não tem padrão de convulsão, e ao mesmo tempo dessaturava, despressurizava, e os exames davam normais. Eu só sei que eu cheguei a ser. Não é a ser, eu cheguei a A ficar. receber uma hipótese diagnóstica antes do laudo que veio contra mim, foi a chamada síndrome de Munchausen, quando a mãe adoece o filho. Tamanha busca e caminhos e médicos que eu percorri para que eles olhassem para minha filha e cooperassem para que a gente chegasse no norte. Aqui eu vejo que está escrito aqui, olha, autismo com comorbidades, epilepsia, SPOT, SPOT, TOD, TAG, TS, TPS, PICA, Pica, síndrome de S- pica.
sinestesia, espelho tátil, espelho toque, hiperlexia e outros. E outros. Porque quando veio o laudo, e o laudo veio somente porque, após uma pediatra colocar num encaminhamento da Aimee hipótese diagnóstica, síndrome de Munchausen, que é quando a mãe adoece o filho, ou seja, ela direcionou para mim o problema da minha filha, ou seja, ela quis dizer, essa mãe que está adoecendo essa criança, não é possível, 10 anos com uma pasta enorme de laudos, de exames, de testes, de várias coisas, relatórios, e não chegaram muitos médicos numa conclusão, só pode ser que essa mãe está adoecendo essa criança. Isso foi extremamente destruidor na minha vida, né? Porque foram 10 anos onde, a partir do momento em que eu estava gestante, a Aimee nasceu e eu escolhi a minha filha. Atualmente, nós podemos dizer que as mulheres têm escolha. Elas podem escolher um aborto, elas podem escolher N coisas. Mas eu escolhi ser mãe a partir do momento que a Aimee deu a luz a mim como mãe. Então, eu tinha 10 anos de dedicação plena à minha filha, e chega uma pediatra e fala que o caso da minha filha era uma síndrome de Munchausen. Que história é essa? Eu fui ao Ministério Público, pedi para que ela fosse obrigada a tirar aquilo, e eles disseram que não seria possível, porque ela tinha colocado uma interrogação no final. E isso foi muito abusivo para mim. Seria uma possibilidade. Uma possibilidade, né? mas... Ela não afirmou. Exato. Mas eu não consigo aceitar isso na pouca inteligência que eu tenho. Para eu dizer que esse microfone é um microfone, eu tenho que ter algumas características que me dizem que ele é um microfone. Logo, eu ficava pensando o que ela viu em mim que fez ela pensar e sugerir uma hipótese. Eu entrei em parafuso, voltei à depressão, e isso fez com que eu adoecesse novamente, para a depressão, para o pânico, voltar para os remédios. Então, foi quando eu, além de estar numa fase de laudo para mim, para minha filha, eu adoeci muito. Era uma batalha. Era uma batalha. Sempre foi uma batalha. Sempre foi, porque eu relatava o que acontecia e os médicos não conseguiam conectar num lugar, entende? E você não é a única. Não sou a única. Muitas mães passam por essa peregrinação de conseguir, apesar que, graças a Deus, hoje em dia tem se falado mais horizontes têm sido abertos em relação ao autismo. Nós temos leis que protegem as pessoas que são portadoras ou são autistas, né? Mas, infelizmente, ainda acontece muito isso. Acontece muito. E para chegar no laudo foi porque eu levei um amigo para fazer os testes. E enquanto eu cooperava com ele nas respostas, meu Deus, isso aqui é a Aimee, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. Quando terminou a sessão, eu virei para a neuropsicopedagoga Fernanda Dresch e falei, Fernanda, você tem que marcar uma consulta para minha filha, porque a Aimee é autista. E aí, no caso, era um adulto já. Era um adulto seu com amigo. 37 anos. E aí ela falou, não, Nete, você só está confundindo, a Aimee é muito inteligente. Eu, não. Vamos marcar uma consulta. Não tem nada a ver com a inteligência, não né? Tem Nós nada falamos a ver. Aqui. E não era nem por uma questão de ela não ter conhecimento para dizer. É porque a Fernanda tinha avaliado a Aimee com 6 anos, mas a Aimee foi avaliada para questões de aprendizado e não de autismo. Sim. Então, até nisso, Mary, os testes são específicos. E há um folclore, as pessoas falam assim, mas ele não tem cara de autista, ele é tão inteligente. E nós lemos aqui, tem vários níveis. Exatamente. Né? E é por isso que o símbolo é um espectro. Porque é muito multidiverso, sabe? Vasto. Então, foi aí que o Hospital Pequeno Príncipe já estava dando alta da neurologia para a Aimee, porque não chegavam num lugar onde os exames pudessem dizer, ok, o que apareceu no exame faz sentido com o que ela apresenta. Então, eu falei, por favor, não dê alta antes de avaliarem com foco em autismo, por favor. Eles perguntaram por quê. E eu já estava 3 meses estudando sobre o que era o autismo, porque a lanterna ligou naqueles testes do meu amigo.
Uhum. E aí foi onde eu fiz todo um dossiê da Aimee, peguei imagens, vídeos, relatos, histórias que eu tinha arquivado como boa mãe dedicada há 10 anos que eu sou, né? E aí eu relatava, registrava tudo, e foi quando eu mandei para o hospital e eles marcaram com um especialista. Veja como faz a diferença você ser uma mãe dedicada. Responsabilidade e autorresponsabilidade é a Porque, palavra. veja bem, hoje em dia, infelizmente eu falo isso com tristeza, muitas mulheres, elas dão à luz a crianças, mas elas não são mães. Sim. Porque uma mãe é aquela que cuida, educa, protege. Ela está ali para passar a vida àquele novo ser. A vida. E a vida é ampla, não é somente dar comida, não é somente ter uma escola para ir. É você amar, passar aquilo que você tem de melhor, não o ruim, não o pior. Né? O pior você não tem que jogar para o seu filho, porque também existem essas, né, que jogam como uma criança fosse uma latinha de lixo. E ali ela vai lançando tudo aquilo de ruim que ela tem. Todas as frustrações ela joga no filho, todas aquelas reclamações ela joga no filho, culpa joga no filho. Ah, porque eu não consegui isso na minha vida por causa de você. Como que essa criança, que não vai ficar para sempre criança, será um adulto? E como que ela vai se projetar na vida, ser um marido, ser uma esposa, ser um funcionário, ser um aluno? Como? São tantas bagagens que as pessoas jogam. Então, existe uma grande diferença em você ser mãe ou você dar à luz ou procriar. Existe uma grande diferença. Então, a gente vê aqui, a pessoa fez de tudo. Ela recolheu todas as informações, ela visualizou, não, isso aqui é a cara da minha filha. Eu me vejo um pouquinho no que você fez, porque eu também tenho uma filha. E eu tive que fazer muitas pesquisas, eu tive que estudar para também ajudá-la. Porque o passado dela, né, ela foi adotada, então ela trouxe uma bagagem muito pesada e para ajudá-la eu tive que fazer meu trabalho de casa. Eu tive que correr atrás, eu tive que suar. E muitas vezes tinha pessoas da família, pessoas até médicos. Não, mas ela não tem nada. O que a senhora está vendo nela? Ela é normal. Eu não estou falando que ela é anormal. Tem algo que ela precisa de ajuda. E foi o que você fez. Parabéns. Então, continua que tá bom. Continua. Então, e quando eles... Mas aí enfrentamos um problema que ainda existe, que é a fase de testes, que o SUS não entrega. E o que o SUS entrega? Uma consulta com um neurologista ou com um psiquiatra que, na sua experiência e seu conhecimento, vai olhar para essa criança em 1 hora ou 40 minutos e vai dizer: ok, fechou diante do que eu vi, 30 minutos, 40 minutos, no máximo 1 hora. Diante do que eu vi, ela fecha autismo, ou fecha mas isso é muito TDAH, ou triste. fecha... E aí... Porque na hora as crianças mudam. Ficam aí... outra criança. Não é possível. Exato. Não é possível. Olha como é que ela tá. Parece um santinho. E aí que eu tenho hoje ajudado, cooperado muitas mães a justamente e inclusive questionarem os médicos nessas consultas, porque muitas realmente não têm como investir R$3.000 em 3 meses de testes. E o que eu diria para qualquer pessoa que desconfia que o seu filho ou alguém está no espectro é que faça a vaquinha. Eu troquei por vestido de noiva, por roupa, para que a Aimee tivesse, sim, a bateria de testes que é necessário. Sabe por quê, Mary? Uma coisa é você entregar o seu filho num neurologista ou um psiquiatra, que são quem lauda, e ele dizer F84 com comorbidades. E dizer, vai tomar risperidona, vai tomar sertralina, vai tomar canabidiol, que é o caso da Aimee. Mãe, é isso. E a mãe fica assim, tá, doutor, e o que eu faço agora?
Em contrapartida, os testes, eles entregam um mapa extremamente detalhado do seu filho ou do indivíduo. Eu descobri nos meus testes que eu tenho disfunção executiva num nível que é prejudicial para mim, que eu nunca tinha percebido nessa ótica. Não, só um instantinho. Time out. Traduz pra gente o F o quê? F84 é o código do autismo, Ok, então. o CID. E agora você falou que você tem o quê? Um laudo de TDAH, porque depois da IME eu também fui laudada. Transtorno De déficit de atenção e hiperatividade. E a disfunção executiva também existe no autismo. E também existe no TDAH. No meu caso, eu também passei pelos testes depois que vieram os laudos da IME. E eu também fui laudada, mas não para autismo, e sim para TDAH. E chegar nesse espaço de ter um laudo também fez muito sentido e fez eu me abrir para me receber como sou e poder, numa outra ótica, me observar e promover metanoias que vão fazer eu chegar onde eu sempre quis e eu nunca tinha percebido que era um transtorno que me impedia ou que dificultava. E também não te ajuda a entender mais a tua filha? Muito, porque até em ver como ela me vê e eu ver como ela me vê, e também a forma como eu a vejo muda, porque daí eu consigo esmiuçar para lá. Mas aqui eu tô olhando com um hiperfoco que não é o dela. Eu tenho que me posicionar na posição dela, porque no caso da IME, a teoria da mente, que é no autismo, é algo deficiente, inclusive é uma forma, um dos testes de diagnosticar o autismo é executando um teste chamado CLN, que ele testa a teoria da mente. A teoria da mente nada mais é, Mary, do que a capacidade do indivíduo se colocar no lugar dele e no lugar do outro e imaginar o que pode acontecer no entorno. Então, tem essa dificuldade. Eles têm deficiência nisso. Eu assisti uma palestra sobre o autismo e os autistas no ambiente de trabalho. Então, foi quem, claro, fez a palestra era autista, né? Então, ele falando assim, olha, gente, a gente não olha nos olhos. Ah, não, ele é autista. Então, você não pode confiar nele. Então, as pessoas pensam, olha, essa pessoa não fala. Mas só que a pessoa não sabe que a pessoa é autista, né? Só fica julgando pela aparência. Olha, ele não é confiável. Ele não olha nos nossos olhos. E às vezes, ele não presta atenção que a gente fala, porque às vezes eles estão focados em outras coisas. Então, causa muitas dificuldades no trabalho. E aí ele falando, tem o superfoco, não, hiperfoco. Aí fala só sobre aquele assunto. Aí o pessoal fica, não quero conversar com ele não, porque ele só fala sobre aquilo. A pessoa tem que se colocar na posição dele, né? Da outra, e entender. Até mesmo quando a pessoa não tem autismo, mas a pessoa gosta muito de um certo hobby, alguma coisa. Nós temos que ter paciência e ouvir aquela pessoa, porque ela gosta daquilo. E por que não? O autista, ou a sua maneira de ser, com as suas características especiais, acolher, entender. A gente sabe por quê. Né? Por isso que eu digo que nós precisamos ter mais informações para poder entender como que funciona. Né? Você estava falando do microfone. Como que eu sei que isso aqui é um microfone? Mas como que eu sei que esse microfone funciona? Me dá uma outra realidade. Por exemplo, uma pessoa que não sabe como funciona poderia começar a bater nele. Não vou bater que o som vai ficar forte, vai prejudicar a transmissão do som, porque eu entendo que eu não posso fazer isso, mas a pessoa não entende. Mas a gente tem que apresentar o Paçoca e como que ele entrou nisso tudo. Depois do diagnóstico, como é que você encontrou o Paçoca e que o Paçoca ajudou a Aimee? Bem, o Paçoca veio para a nossa vida depois de termos pássaros. A Aimee sempre hiperfocou em pássaros. Ela gosta. Desde os 8 meses, um ninho de passarinho apareceu na nossa porta, de modo que a gente tinha de fato que desviar. E tinha um ovinho.
E eu expunha a Aimee para observar aquele ovinho. E mal sabia eu que ali estava iniciando um hiperfoco. E ela começou a focar em aves, em pássaros. E quando ela tinha 5 anos, eu dei um agapornis. E eu percebi que com os pássaros, ela se acalmava, ela mudava. E passou o tempo, quando veio o laudo, nós fomos no meu tio, no interior. E ela chegou na casa e viu que no terreiro tinha uma ninhada de pintinhos, pintainhos, bem pequenininhos. E ela não entrou, ficou ali observando. E ela gritou e falou: mamãe, vem aqui. Eu fui lá e ela disse: sabia que aquele pintinho que tem peninha nos pés está sofrendo bullying e preconceito da própria família? Deu, meu Deus, filha, eu nem vi que tinha pintinho. Agora você precisa me explicar o que significa bullying e preconceito num pintinho. Aí ela falou: ué, você pode olhar, ele tem peninha nos pés e a mãe dele, a família dele estão batendo nele e isolando ele só porque ele tem peninha nos pés. Você realmente vai ter coragem de deixar esse pintinho sofrendo bullying e preconceito da própria família? E ela lacrimejou. E eu, descaradamente, falei: vou ter coragem. Vou ter coragem de deixar, porque lá em casa tem 7 passarinhos e 2 coelhos. Como que eu vou levar um pintinho que eu não sei se é galinha ou galo? E aí, o meu tio escutou aquilo, Mary, e colocou na saída numa caixinha de maisena, aquela menor, e deu um pouco de comida e entregou para ela. Eu falei: tio, pelo amor de Deus. E ele falou: não se preocupe que vai durar 10 dias. 2 anos. Tá Esse aí. bichinho tá aqui. O paçoca. E a minha surpresa, Mary, respondendo a sua pergunta, é que a partir do momento que a Aimee pediu para levar o paçoca ao supermercado e eu aceitei o desafio, imagina, nós íamos passar na frente do açougue e o paçoca, que a gente achava que era uma galinha de unha pintada de rosa e tudo, de lacinho rosa aqui, estávamos pintando ele como galinha. No mercado, como assim? Quando eu aceitei o desafio, foi a primeira vez que a Aimee não teve crise no mercado e eu não chamei SAMU, eu não levei ela para casa passando mal. E ali tinha um mistério para mim. Eu, meu Deus, só pode que essa galinha. Vou levar de novo. Mas eu já tinha o laudo. Aí eu podia falar pro gerente: olha, a Aimee é autista e ela tem um laudo de autismo. E quando eu tá com esse bichinho, ela fica melhor aqui no mercado. E aconteceu isso. Eu expliquei, e esse mercado foi super acolhedor. E eu pensei: bom, se no mercado ela não teve mais crise quando tá com o paçoca, eu vou levar para outros lugares. E foi aí que eu mapeei, Mary. No shopping, nunca mais. Em todos os lugares que o paçoca tá junto e que tem níveis de estressores altos, ela não passa mal mais. Ela não passa mal. E por isso que a gente foi atrás do laudo que coloca o paçoca como animal de suporte emocional. Olha, desde o primeiro dia foi um prazer conhecê-lo. Eu escutei ele cantando e não, as pessoas falam: não, é celular. Eu falei: não, é de verdade, é de verdade. Eu fui atrás dele e ele estava lá cantando. A raça dele qual é que você falou? Nagasaki de Bombacha. de Olha lá, Bombacha. quando ele tá com os pés juntos, ele forma um coração lá, ó. Olha. Com as esporinhas dele. Ele é todo amor, ele é todo amor. E você vai cantar hoje pra gente? Vai, Paçoca? O paçoca vai cantar. Canta! Fala com ele, Aimee, pra ele cantar. Não quer. Ele tá imitando? Canta! Se colocar Canta. no YouTube Galo cantando uma vez só, ele canta. Mas na hora que for apropriado, senão Então, ele não vai parar de cantar. Nós temos algumas leis já, né, que protegem, que ajudam. Por exemplo, em 2020, foi sancionada a Lei Romeu Mion, que cria a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Com essa carteirinha, as pessoas têm a possibilidade de ter o reconhecimento de que ela tem direitos, né? A Lei Berenice Piana, de 2012, criou a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.
que determina o direito dos autistas e o diagnóstico precoce, tratamento, terapias, medicamento pelo Sistema Único de Saúde. O acesso à educação e à proteção social. Isso também que a gente não falou ainda. Olha! Diante das leis, ele está comemorando. É isso Que aí, bom! Paçoca. Então, olha, ainda tem mais aqui algumas outras. O Estatuto da Pessoa com Deficiência. Sabe o Vamos que lá, ele vamos tá lá. falando? Tá faltando a minha. Mas tem que ter mais, tem que ter mais leis. Lei, e agora nós também temos esse do... Nós temos essa do girassol também, né? E tem esse cordãozinho que tem isso. É ótimo para identificar. A pessoa age de uma maneira que a pessoa... por que está fazendo... Mas olha, entendi por quê. Eu acho que, dá um... Mas, por onde eu passo, não me fazendo de exigir que as pessoas aceitem o que eu digo, mas por onde eu passo, eu procuro conscientizar muito mais do que exigir que se cumpra as leis. Por quê? Porque quando se vem com uma lei do cordão do girassol e a pessoa só aprende que é porque aquela pessoa tem uma deficiência oculta, ela não avança muito em consciência. Por isso que por onde eu passo eu digo, eu não quero que você tenha empatia de mim como mãe de autista, como TDAH, como uma mãe que escolheu ser autônoma para ficar com a filha. Eu não quero empatia, eu quero que você se conscientize, porque onde tem consciência... Ele está falando isso mesmo, isso isso mesmo. Onde tem consciência, não tem julgamento e não tem o preconceito, o bullying. Uhum. É preciso que a pessoa tenha consciência, primeiramente, porque a consciência é a fonte de toda evolução humana. E aí, quando você olha para uma pessoa que tem um cordão de girassol e você só lembra que foi legalizado um cordão para identificá-la, você para ali. E por isso que é importante o que nós estamos fazendo, que é um programa onde nós estamos conscientizando com dados, com realidade. A realidade atípica muitas vezes é muito cruel, principalmente no nível 3 de suporte, onde as crianças muitas vezes têm agressividade, as mães se escondem quando vem com comorbidades como epilepsia, com deficiência intelectual, com outras síndromes associadas, e as mães normalmente se escondem e não mostram a realidade. Eu, quando veio o laudo, e por perceber habilidades de comunicação em mim, eu pensei, vou focar em criar consciência, porque eu tenho habilidade para isso, tenho força para isso, já passei por muita coisa que me coloca como hábil para enfrentar a sociedade quando for preciso, para requerer, para conscientizar. E o que nós estamos fazendo aqui é muito mais do que criar leis. Sim. E outra coisa, você está estimulando, né, estimulando as pessoas que estão nos assistindo para olhar diferente. Olhe com outro olhar. Se aprofunde, leia mais, procure ter mais informações de como agir com essa pessoa. E não somente, coitada, que pena. Não é necessário isso. Não é isso que nós queremos, não é? E nós nem falamos da escola, como é difícil na escola e assim por diante. Então, agora nós vamos ter uma participação especial de uma amiga minha lá de Israel, a Josi Bócoli. Então, nós vamos falar com ela diretamente de Israel. Josi, Mashlomer, Shalom. Shalom, Dona Mary, shalom a todos aí do Brasil. Josi, eu gostaria que você me dissesse como você descobriu que o seu filho é autista. Sim, eu descobri que o Gabi ele tinha autismo. Na verdade, eu já suspeitava
desde 1 ano e 8 meses, né? Quando eu e o meu esposo, nós começamos a perceber que o Gabi, ele era diferente das outras crianças, mas como a maioria dos pais, por não se ouvir falar no autismo, por não saber o que é o autismo, então eu pensava em todas as hipóteses, menos em autismo. Então, nós procuramos fazer exame de vista, nós procuramos, falavam, né, que, por exemplo, daí colocamos ele na escolinha com 1 ano e 8 meses, porque percebemos que ele não brincava com crianças, não gostava de interagir, não gostava de estar com outras pessoas, que não fosse eu ou meu esposo. Então, nós falamos, vamos colocar numa escolinha, porque talvez ele não saiba, né, se relacionar com outras crianças, porque nós vivemos fora do Brasil e não temos família aqui. Então, vivíamos realmente somente nós 3. E foi quando nós colocamos na escolinha, e aí falaram, né, para fazer um exame de vista, porque ele não tinha contato visual. Pediram depois para fazer um exame de audição, porque falavam quando chamavam ele por trás, ou se a pessoa não estivesse de frente com ele, que ele não ouvia, que ele não atendia, que ele não respondia. E tudo isso eu já tinha percebido em casa. Mas pensava, vai crescer, vai entrar numa escolinha, vai ter contato com outras crianças, vai desenvolver, isso vai passar. E realmente não passou, né? E como o autismo é comportamental, então todos os exames que nós fazíamos com o Gabi davam normal. E aí, ok, fizemos o exame de vista, não tem nada. Fizemos o exame de audição, não tem nada. Então, vamos pro próximo, porque nós queríamos saber o que ele tinha para poder ajudá-lo, mas todos os exames que nós fazíamos dava normal. Então, você vai fechando portas e, ao mesmo tempo, você vai ficando sem alternativas para você saber como você pode ajudar o seu filho, como você pode tratá-lo, como você pode cuidar dele, sendo que você não descobre o que ele tem. Então, nós ficamos nessa busca pela descoberta, por um diagnóstico, durante muito tempo. O Gabi só teve realmente o diagnóstico aos 4 anos de idade. Então, de 1 ano e 8 meses até os 4 anos de idade, nós vivíamos orando, buscando, pedindo a Deus uma solução e tentando ir atrás de especialistas, de médicos, de exames, de avaliações para tentar saber o que ele tinha. E sempre era a mesma coisa, ou que era normal, ou ele é muito confuso porque ele ouve 2 idiomas, vocês em casa falam português, na escolinha ele ouve hebraico, e uma vez deu um exame, deu hiperatividade, então ele é muito ativo, ele é hiperativo, porque ele tinha as crises noturnas, ele dormia muito pouco, então nós ficamos nessa busca pelo diagnóstico durante anos. E ter o diagnóstico, ao mesmo tempo que foi uma resposta que nós buscávamos, foi extremamente assustador e, por mim, como eu conto no livro, foi negado, né? A princípio, me assustou muito e eu neguei. Eu falei, não pode ser, não é isso, não o meu filho, não com a gente, em hipótese alguma. E me fechei para esse diagnóstico durante 6 meses. Então, além de ter buscado muito pelo diagnóstico, quando eu tive o diagnóstico, intrinsecamente eu neguei esse diagnóstico. E isso foi algo que teve que ser muito bem trabalhado, Deus teve que trabalhar muito em mim para que eu viesse realmente chegar ao ponto de falar, realmente, é isso, então, ok, eu me quebro, eu aceito e vou fazer o que eu tiver que fazer para mudar essa situação. Vocês vivendo fora do Brasil, em Israel, que tipo de apoio o governo dá ao seu filho? Ou na escola? Como é o apoio que ele recebe? Aqui em Israel, sim, pelo que eu saiba, após os Estados Unidos, é um dos países que mais dá o suporte após o diagnóstico, né? Por isso que eu creio também que a minha luta tenha sido muito grande, porque eu tive o diagnóstico do Gabi no Brasil aos 4 anos de idade, mas aqui em Israel eu só tive aos 8 anos. Então, 4 anos eu lutei aqui, anualmente, fazendo todos os exames para que o Gabi viesse ter o diagnóstico reconhecido aqui em Israel. Então, quando eu tive o diagnóstico do Brasil, eu passei por esse processo, né, de luto, de negação, mas quando eu aceitei, então eu me dispus a fazer tudo o que eu tivesse que fazer para que ele viesse desenvolver.
Então, como eu não tinha o diagnóstico aqui em Israel, ele não tinha nenhum direito a tratamento, atendimento, auxílio, a nada. Então, eu montei dentro da minha casa um quarto e ali nesse quarto eu comecei a tratar o meu filho. Então, buscava diariamente a direção de Deus e realmente eu vejo que o Espírito Santo trabalhou em todos os sentidos, porque muitas coisas que eu fiz ali com o Gabi, não existia ainda livros, não existiam ainda esses métodos que hoje tem até nome, mas as ideias e a inspiração veio realmente de Deus e hoje eu vejo que funciona com todas as crianças que a gente atende, auxilia com o nosso trabalho voluntário. Então, nesses 4 anos, eu fui a psicóloga, a terapeuta, a pedagoga, a TO, tudo o que o Gabi necessitou em casa, através da direção que eu tinha as dicas da Abades, no Brasil, em São Paulo, que é uma instituição que atende mais de 900 famílias autistas e síndrome de Down, e eles me ajudaram muito dando direcionamentos, me permitiam entrar lá e ver como eles cuidavam das crianças, e aí eu trazia tudo e fazia tudo isso com o meu filho em casa. Após os 8 anos de idade, que quando finalmente o Gabi teve um diagnóstico, e hoje eu entendo que eu dificultei muito esse diagnóstico, né? Porque eu aprendi a preparar o Gabi para os lugares, para situações, então eu também preparava o Gabi para as avaliações que eram muito demoradas, que eram maçantes, e eu não queria que ele se estressasse. Mas, com isso, ele fazia tudo com excelência, e isso impedia que os especialistas vissem o autismo nele. Então, quando eu entendi isso, e eu, na última consulta, levei o Gabi sem prepará-lo em nada, então ele mostrou quem realmente ele era, e então eu tive o diagnóstico. Então, aos 8 anos de idade, ele já estava no início da 3ª série aqui em Israel. Então, a 1ª série, a 2ª série e o início da 3ª ele estudou sem nenhum auxílio. E foram extremamente difíceis por causa do idioma, porque ele não escrevia, ele escrevia só o cabeçalho. Então, com a permissão dos pais e da diretora da escola, eu podia entrar na escola antes de terminar a última aula, pegava com a autorização da mãe de um amiguinho a mochila do amiguinho, eu fotografava tudo que tinha sido ensinado naquele dia e em casa eu passava a lição para o caderno dele ou eu imprimia, depois quando já estava na 3ª série, eram muitas matérias, eu conseguia imprimir e colar no caderno dele para que ele tivesse pelo menos a matéria. Então, era bem trabalhoso, bem difícil, mas não foi impossível, né? E com a fé e com a determinação, com a direção de Deus, a gente consegue, em qualquer circunstância, auxiliar os nossos filhos. E aí, depois dos 8 anos de idade, quando ele teve o diagnóstico, então ele recebeu todos os direitos. Ele recebeu uma cuidadora na sala por tempo integral com ele, só não em aulas, não eram em todas as aulas, mas nas principais aulas ela sentava ao lado dele, ela copiava a matéria para ele, ela auxiliava ele nas dificuldades que ele tinha em relacionamento com os amigos, durante as aulas, a não ter mais crises, porque ele tinha muitas crises na escola. Então, ali começou um trabalho, uma parceria entre eu, ela e a escola, que foi muito bom e nos auxiliou muito. Então, ele recebeu essa cuidadora, aqui tem o direito à cuidadora, que chama Sayat, o nome em hebraico, dentro da sala de aula e no período escolar. Ele recebeu aulas de reforço, ele recebeu TO, né? Ele recebeu speech therapist, fono. Ele não conseguia pegar no lápis, escrever, isso era TO e também é um outro nome que é dado aqui, não sei como seria dado no Brasil, que é para ajudar ele a escrever melhor. Ele recebeu uma criança da escola dele, 2 anos mais velho, para auxiliá-lo na lição de casa, uma vez por semana em casa. E atendimento médico, né? O médico, o psicólogo, o psiquiatra, e também um auxílio financeiro mensal. E isso vai até os 18 anos, que é quando o Gabi cumpre agora em fevereiro. Hoje ele não faz mais nenhum desses atendimentos. Então, graças a Deus, mas durante uns 4, 5 anos, nós usamos todos esses direitos. E até acho que foi a 6ª série,
sétima, oitava série, que seria, né, oitava, nona série aí no Brasil, que é quando ele termina o fundamental, né? Até ele iniciar o primeiro ano do colegial, ele teve esse auxílio na escola, depois agora no colegial, já está no terceiro ano do colegial, não necessita mais, e também não necessita mais dos tratamentos. Mas, pelo que eu saiba, Israel, o país, né, dá todo o suporte, todo o atendimento, porém não se fala no assunto. Nós não vemos, como hoje no Brasil existem sites, blogs, revista, se fala abertamente, não é um assunto que é falado, as famílias ainda escondem. Infelizmente temos situações muito tristes de termos aqui locais como se fosse um asilo, mas são para crianças com deficiência intelectual. E ali estão muitos autistas de 17 anos, 20 anos, 33 anos, que até hoje usam fralda. Então, esses locais, infelizmente, não são locais onde eles tratam a criança, tratam o adolescente para ele desenvolver, mas sim, eles somente cuidam como um asilo, porque a família não consegue lidar com essa pessoa dentro de casa. Então, infelizmente, eles visitam uma vez por semana, vão de 15 em 15 dias para casa passar o final de semana. Infelizmente, isso é uma situação muito triste, que graças a Deus o Brasil está muito à frente disso e espero que desenvolva muito e muito mais. Você escreveu um livro. Eu gostaria que você me contasse um pouquinho da sua experiência com esse livro. Bom, o livro foi uma ideia que eu falo que realmente nasceu no coração de Deus, porque quando nós passamos por uma grande luta, né, o autismo na minha família foi uma grande luta. Começou com aceitação, depois para entender, depois para tratar, para poder ajudar e se transformar nesse livro que foi e tem sido uma grande ajuda para muitas famílias. Então, quando eu recebi essa mensagem de Deus, quando Deus falou para mim que isso seria para a glória dele, eu nunca mais chorei, nunca mais me lamentei pelas dificuldades que nós passávamos por causa do autismo, né? Eu chorava todos os dias, eu lamentava todos os dias eu perguntava para Deus por que com a minha família, por que comigo, por que com o meu filho, o que seria do meu filho. Era assustador pensar que ele não ia casar, que ele não ia falar, que ele não ia se relacionar com pessoas, que ele seria para o resto da vida dependente de mim para comer, para andar. Então, tudo isso era muito assustador e nós que temos uma fé inteligente, vivemos essa fé, era como que isso, né, um quebra-cabeça que não se encaixava. E isso me trazia muitas dúvidas, muitos conflitos. Então, eu primeiro tive que cuidar de mim, me tratar, entender que eu precisava naquele momento de ajuda, eu como mãe, como pessoa, eu precisava de uma cura, né? Porque não é fácil você enterrar todos os seus sonhos. Você, quando projeta um filho, você projeta a vida já do seu filho, né? Você já quer saber o que ele vai ser, como, quando ele crescer e como aquilo seria bom. Então, a pessoa faz planos para os filhos. E quando você recebe essa notícia e você vê com seus próprios olhos que o seu filho não faz nada, não fala, não te enxerga e não come, né? Não vai ao banheiro, coisas básicas ele não consegue fazer sozinho. Então ali você entende que, peraí, tudo que eu sonhei, tudo que eu planejei, talvez não vá se cumprir. Então, por isso que a gente chama entre as mães esse período de luto, porque você tem que enterrar os seus sonhos com o seu filho vivo, né? Para que você possa, então, reconstruir uma nova história de acordo com o que você agora está vivendo. Então, eu creio que o livro ele começou assim, com o meu tratamento espiritual, emocional, de dentro para fora, e conforme eu fui recebendo essa cura que veio de Deus, eu fui entendendo o que Deus queria de mim. E é o que eu falo no livro, que não foi o Gabi que mudou, porque ele era uma criança, mas fui eu que mudei. Então, como eu mudei, ele foi o meu reflexo.
eu passei a entendê-lo, a amá-lo como ele era, mas dentro de mim eu já planejei e já tinha através da fé o que ele seria, né? E o Gabi hoje ele é muito mais do que um dia eu pensei que conseguisse que ele fosse. Então é aí onde a gente vê a glória de Deus, porque a nossa mente ela é totalmente limitada e Deus não. Deus não é limitado, Deus faz muito mais quando a gente confia nele. Então, tudo que os médicos falavam, eu lembro que uma vez eu perguntava assim, o Gabi estava em crise do meu lado, e eu falava assim, o que eu tenho que fazer? Era desesperador, assim. Eu falava assim, fala o que eu tenho que fazer para isso nunca mais acontecer. Eu segurando o Gabi na crise, olhando para ele e chorando, e ele falou para mim, se acostumar. Então, aquilo foi um balde de água fria, porque eu fui até ali achando que eu teria uma resposta para o meu problema, e ele mandou me acostumar com o meu problema. E aí é onde entra a fé inteligente, que dentro de mim não se encaixou e eu não aceitei essa palavra. Mas pelo contrário, depois daquele dia eu passei a pegar o Gabi todas as vezes, olhar nos olhos dele e falar, você não tem nada. Em nome de Jesus, você não tem nada. E eu via o meu filho ir se acalmando. Então, essa força que é a fé, ela começou a sair de dentro de mim e penetrar dentro da vida do meu filho. E ali foi onde começou a mudança do Gabi. Então, o livro, hoje ele é isso. Ali a gente conta tudo, todo esse processo que eu contei, desde a minha gravidez até quando eu escrevi o livro. E tudo que nós vivemos, tudo que nós fizemos. E é por isso que as mães leem e falam assim, você está contando a minha história. O que você falou me ajudou, o que você falou eu fiz e está dando certo, né? Porque às vezes a gente não consegue imaginar o nosso filho mudando. Eu lembro que tinha uma mãe que eu postei na minha rede social o Gabi andando, né? E o Gustavo batia a bola e eles dois andando, um batendo a bola pro outro, mais andando. E eu falei que o Gabi não andava, ele só corria. E eu sempre estava pegando ele aqui pela blusa, porque ele toda hora abria a porta do carro e ele já saia correndo. Então, várias vezes eu peguei ele atravessando a rua, indo para a rua, assim, eu não conseguia andar com ele. E eu falei que nós desenvolvemos formas, métodos de conseguir andar com o Gabi. Então, o Gustavo fazia com a bola e eu inventei uma musiquinha, que a gente andava cantando a musiquinha e batendo o pé, coisa que o Gabi gostava, mas ali eu conseguia que ele andasse do meu lado e não saísse correndo. E eu lembro que uma mãe escreveu brincando, que eu falei, você pode usar o hiperfoco do seu filho, o que o seu filho gosta muito, para que você possa trazer ele para você e você pega isso que ele mais gosta, você usa a seu favor, para que você tenha a atenção dele, você tenha ele com você. E uma mãe brincou comigo e falou assim, o hiperfoco do meu filho é o Homem-Aranha, então o que eu tenho que fazer, né, com o Homem-Aranha? Só se eu tacar o Homem-Aranha. E aí, na hora, eu pensei e falei pra ela, olha, se fosse o meu filho gostasse do Homem-Aranha, eu ia falar assim, filho, tu vamos levar o Homem-Aranha pra dar uma volta? Pega o bonequinho, segura numa mão, dá pra ele outra mão. É uma forma que você vai conseguir do seu filho andar com você e com o boneco. E eu lembro que depois de 3 dias, essa mãe me mandou o vídeo dela chorando, andando com o filho, indo pra escolinha a pé, na calçada, e os dois segurando cada uma mão do Homem-Aranha, ela agradecendo. Então, são direções como essa que o Espírito Santo nos deu, que fez com que esse livro fosse essa boia de salva-vidas que está sendo na vida de todas as pessoas que têm lido no Brasil, em espanhol, na África do Sul, no Japão. Nós temos testemunho de vários países, de várias famílias, e tem sido assim, maravilhoso. Quando nós pensamos no livro, eu falava assim, meu Deus, olha, se eu conseguir chegar em 200 famílias, para mim, já valeu muito. E hoje são mais de 80 mil livros pelo mundo e nós temos muito mais disso de testemunhos. Então a gratidão não tem fim a esse Deus maravilhoso, porque Ele é o verdadeiro autor desse livro. É Ele quem fala, as pessoas acham que sou eu, mas não sou eu, porque é o livro, é o Espírito Santo que fala através desse livro, a cada pessoa que lê, a cada coração, e é Ele quem tem feito essa obra. Então, que toda honra, que toda glória, que todo louvor seja a Ele, ao nosso Rei Senhor Jesus. E a gratidão. Qual o seu conselho, Josi, para as mães atípicas? O meu conselho para todas as mães é esse, que primeiro elas busquem
se avaliar, se curar, estar bem, porque quando ela estiver bem, quando ela estiver na fé, tudo que ela fizer vai dar certo. E o filho dela vai ser somente o reflexo do que ela tem no interior dela. Então, convido essa mãe a participar de uma reunião na Igreja Universal. A entrar ali, você vai ser bem recebida. As escolas bíblicas na Igreja Universal têm sido adaptadas para receberem crianças com TEA. Elas têm pictogramas, as tias receberam curso, palestra e instruções para receberem o seu filho autista. Ele vai ter um lugar onde ficar, onde vai ser amado, acolhido, bem recebido. E você com certeza vai encontrar ali naquele altar Deus, que é quem te entende, quem te ouve, quem vê você chorando todos os dias na madrugada quando ninguém vê, que vê você chorando no chuveiro, que era o que eu fazia. Eu chorava no chuveiro para ninguém ver, mas Deus, ele te vê. Deus, ele te ouve. Deus, ele entende o que você está passando, o que você está sentindo, e é ele quem vai te curar, te levantar e te dirigir para você chegar juntamente com seu filho, aonde ele planejou que você chegasse, que não é o sofrimento, que não é a dor, mas que é se tornar a glória do Deus vivo aqui na terra. Então, esse é o meu conselho para você. Quando você estiver bem, na fé, bem resolvida com você e com Deus, vocês vão vencer todas as barreiras. Tenha você auxílio do governo ou não, como foi o meu caso aqui, que eu não tinha nenhum auxílio do governo, mas eu tinha o Espírito Santo dentro de mim. E é somente ele o que você precisa para transformar tanto a sua vida quanto a vida do seu filho. Que Deus abençoe. Um grande beijo, um grande abraço aqui de Israel. E estamos juntas nessa caminhada. Obrigada, Dona Mary. Amo a senhora e toda a família. Que Deus abençoe. Um grande beijo e shalom daqui de Israel. Litraot. Muito obrigada pela sua participação, Josi. Foi um prazer falar com você. Um grande abraço para você, Gustavo e o Gabi. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo vão olhar diferente, vão procurar saber mais, porque tem muito mais para saber, gente, porque senão a gente ia ficar aqui muito tempo falando. Eu só queria... Pega aqui o microfone, Aimee, e fale para mim, Aimee, que a gente não escutou sua voz. Quando você ficar adulta, o que você quer ser? Eu quero ser comediante. Comediante, olha, stand-up comedy. Você quer fazer? E artista plástica. Olha que lindo. Então eu vou ficar aguardando para poder ver suas artes. E falar assim, olha, eu conheci essa menininha, essa artista quando ela era pequena. Uma menina. Quantos anos você tem? 12. 12 anos. Vou fazer 13 em dezembro. Tá perto, tá perto. Muito obrigada, Aimee, pela sua participação e por você existir, porque você está abrindo portas para muitas outras meninas e meninos que também são autistas. Obrigada, Nete. Obrigada, Paçoca, você cantou muito, muito. Tchau, tchau, gente. Até o próximo. Mary, você.